à Sandra por este convite, que eu não estava à espera, e que me obrigou, de certa maneira, a regressar novamente à minha inicial pesquisa, quando eu iniciei o mestrado em estudos africanos, e depois acabei por não concluir o mestrado. Mas continuei a fazer a pesquisa nos tecidos, tal como foi apresentado ali, só que numa outra vertente. E, portanto, este livro obrigou-me, de certa maneira, a regressar a todos os meus apontamentos que eu tenho feito ao longo destes anos e tive um prazer enorme a ler o livro porque me reconheci em grande parte das histórias, porque eu também sou camundongo, tal e qual como a Sandra, só que as minhas origens ancestrais maternas são bakongo e não são mambunde. Portanto, eu também cresci num ambiente misturado de uma cultura mestiça, onde se falavam várias línguas, entre elas o Kikongo e o Kimbundo, e também Lingala, porque a minha avó, que é bakongo e que vive muitos anos em Macalazongo, quando eu ia lá passar férias, ela cantava-nos sempre em Lingala. Portanto, é uma língua que me ficou sempre na memória. E desde muito cedo também tive muito contacto com este mundo dos tecidos, dos panos. E a minha mãe era modista e foi através dela que eu fui coletando vários objetos ligados ao mundo têxtil. Para fazer a apresentação do livro, eu fiz uma síntese muito sintética dos antecedentes até chegarmos ao século XX, que é onde se passa as histórias ficcionadas do livro. E vou começar a ler, porque depois, se eu vou falar, eu vou ultrapassar o tempo e então me darei a ler o que eu escrevi. A partir de memórias construídas por muitas vozes, sobretudo de mulheres, Sandra Poulsen desenvolveu um hireto de histórias ficcionadas acontecidas na cidade de Luanda do século XX. Relembramos que a presença portuguesa na chamada África Ocidental, onde se insere Angola, data do século XV, quando os portugueses chegaram à Foz do Luizai, em 1483, e contactaram o Reino do Congo. Em 1575, uma armada portuguesa comandada por Paulo Dias de Novaes atracou na Ilha das Cabras, atual Ilha de Luanda, onde já existiam povoados africanos e alguns portugueses que já estavam a fazer comércio. Paulo Dias de Novaes contactou com Angola Quilange, que é a Samba, obtendo deste autorização para se mudar para a terra firme. Acabou por mudar pelo morro chamado Morro de São Paulo, onde fundou a povoação de São Paulo de Luanda em 1576. Em 1605, apesar de não possuir qualquer fortificação ou feitoria, esta povoação foi elevada à cidade e passou a ter o nome de São Paulo da Assunção de Luanda. A cidade de Porto rapidamente se transformou num interposto comercial entre o interior de Angola, produtor de pessoas escravizadas, e o Brasil, consumidor de mão de obra barata. No interposto comercial luandense, além do tráfico de escravos, comerciavam-se diversas mercadorias, entre as quais tecidos africanos e estrangeiros de diferentes qualidades e origens. Isto é um resumo sintético, eu não vou contar a história de Angola toda. São apenas pequenos apontamentos para percebermos melhor o que é que vai acontecer depois. No século XVIII, Luanda era composta principalmente por africanos. Uns eram escravos de mercadoria, que estavam à espera do embarque para o Brasil, outros eram escravos de dependência pessoal que trabalhavam em serviços domésticos ou no cultivo das hortas. Entretanto, Portugal aboliu a escravatura em 1836. Embora ela não tenha sido aplicada na prática, só passado vários anos é que ela foi mesmo praticada. Apesar desses decretos proclamarem a abolição da escravatura e proibirem o tráfico de pessoas, contemplavam cláusulas que instituíam o prolongamento da dependência, pois a escravatura foi substituída pelo chamado trabalho de contrato ou trabalho voluntário, que na prática não era um trabalho voluntário, mas sim um trabalho forçado. Todos os africanos que não fossem alfabetizados e cristianizados eram considerados gentios e por isso estavam à mercê dos recrutadores empresariais e das autoridades portuguesas, ficando suscetíveis de serem capturados para o trabalho forçado. Assim, na última década do século XIX, legalmente em Angola não era permitida a escravatura, mas esta continuava a ser exercida subrepticiamente, através do tal trabalho forçado. Muitos homens eram levados à força para lugares afastados da sua residência, obrigados a trabalhar em condições desumanas, nas fazendas de café, sisal, açúcar, girassol, algodão e outras de monocultura intensiva. Eram transportados em caminhonetas sem qualquer conforto para longe do seu habitat familiar, da sua cultura, da sua língua
E ao fim de muitos anos, muitos destes homens acabavam por constituir uma outra família. Em Luanda, o comércio de pessoas escravizadas foi a alavanca de promoção económica e social, sendo fonte de riqueza e de prestígio de uma classe de intermediários locais e estrangeiros. Em finais do século XIX, formaram-se famílias mestiças, descendentes destes traficantes locais e estrangeiros e de mulheres locais negras. Mas também se formaram famílias mestiças cujos ascendentes masculinos seriam degradados portugueses ou brasileiros ou empregados na administração colonial. Foi esta circulação de pessoas dos vários cantos do mundo que levaram as suas práticas e manifestações culturais para Luanda. Isto propiciou a formação de famílias culturalmente mestiças. E eu aqui utilizo o termo mestiço para aludir à convivência de várias pessoas de diferentes culturas, de classes sociais diversas, independentemente do tom de pele, se é mais escuro, se é mais claro, se é negro, se é mestiço. Portanto, o termo mestiço que eu utilizo aqui tem a ver com a formação cultural. A sociedade luandense, tratada no livro Mupamilel, Panos da Minha Avó, da autoria de Sandra Poulson, é herdeira destas relações sociais violentas, mas também por vezes amistosas, porque também havia casais que se formavam e tinham filhos porque estavam mesmo apaixonados, não tinha nada a ver com a ideia do tráfico ou da violação, ou seja, o que for. Derivadas deste contacto direto e contínuo de várias culturas durante o colonialismo português. Africanos e europeus, na sua relação de colonizados, dominados, e de colonizadores, dominadores, foram adotando elementos culturais do outro na sua cultura original. Ou seja, tanto os colonizadores como os colonizados foram fazendo trocas culturais entre si. Portanto, não foram apenas os africanos que adotaram elementos culturais da cultura portuguesa ou europeia. Os próprios europeus também receberam muitos inputs culturais dos próprios africanos. O livro Mupamilel, Panos da Minha Avó, tal como a autora refere, é uma obra de memórias ficcionadas. É um tecido de relações amorosas, uma manta de detalhes onde a ficção e a realidade se misturam, que Sandra Poulson foi cozendo e remendando ao longo de vários anos. Fazendo a analogia das memórias com uma catedral cuja construção nunca acaba, a autora remete para a ideia de que as nossas memórias vão se construindo ao longo do tempo. Por isso a sua construção não tem fim. Ou seja, às nossas lembranças pessoais vamos acrescentando as recordações vivenciais dos outros. E são estas memórias que vão sendo reinterpretadas, reajustadas, reconstruídas e ressignificadas, que Sandra Poulson reproduziu nestas memórias ficcionadas. A autora de Mupamilel define-se como cozedora de palavras. Ao cozer as diferentes histórias, que ela própria compara com retalhos de panos macios de algodão, cozidos, remendados e serzidos, a autora dá-nos a conhecer aspectos culturais da sociedade luandense mestiça. A figura protagonista deste livro é uma avó matriarca, cuja vida familiar e social é narrada pela sua neta, Xixiquinha. Quem é esta avó? A neta Xixiquinha explica que a sua avó materna, conhecida por Elisbão, era uma mãe suprema de quem não tinha ascendente ou parente. Era um modelo de bondade, caridade, solidariedade, carinho e mimimi. Era o sol, a luz, o brilho que todos precisavam para viver. Era autoridade em casa, geria e organizava tudo. As lides domésticas, a educação dos filhos, a instrução, a aprendizagem de estar na vida. Era dona de casa, endireita, doceira, costureira, explicadora, massagista, fazia remédios para tratar várias doenças. E as suas mezinhas e os seus milongos curavam tudo. Esta avó cheia de virtudes, abençoadas pelo sistema colonial, representa a figura da mulher-mãe e da mulher-esposa, que o sistema colonial ditatorial português promoveu na metrópole e se esforçou por implementar nas colónias africanas. Lembramos que um dos objetivos da colonização portuguesa era cristianizar e civilizar os angolanos africanos para os transformar em pessoas civilizadas. Isso significava que os angolanos teriam de assimilar a cultura portuguesa no seu todo. Isto é, teriam de adotar marcadores culturais portugueses, como a língua portuguesa, a religião cristã católica, a alimentação, a forma de vestir europeia, até mesmo a forma de pensar e de ver o mundo. Assim, para que isso fosse concretizado, o sistema colonial português implementou em 1954 o Estatuto dos Indígenas Portugueses das províncias da Guiné, Angola e Moçambique. Esta lei visava a assimilação dos indígenas, os tais africanos que não eram escravizados e cristianizados como a coroa portuguesa gostava que fossem. Dada até a introdução deste estatuto, as pessoas africanas, chamadas indígenas,
não tinham nenhum direito civil ou jurídico, nem sequer tinham direito à cidadania. Com a nova lei, foram estabelecidos 3 grupos populacionais: os indígenas, os assimilados e os brancos. Para obter este estatuto de assimilado, os indígenas teriam que demonstrar um conjunto de requisitos. Os tais requisitos: aprender a ler, escrever, vestir-se à moda europeia, professar a religião católica, etc. E tal. Entretanto, este estatuto foi abolido em 1961. E a partir daí, as pessoas não tinham necessidade de demonstrar todos aqueles requisitos para serem considerados cidadãos ou terem direito ao estatuto assimilado. Também não podemos esquecer que a dominação colonial utilizou o conceito de raça como um instrumento de dominação social universal. Deste modo, em Angola, as populações africanas dominadas foram sendo situadas numa posição natural de subalternidade, assim como os seus traços genéticos e as suas culturas também foram inferiorizadas. Através da história da avó matriarca Xixiquinha, ilustra as dinâmicas sociais de uma família luandense mestiça do século XX nas décadas de 1960 e 1970, um tempo em que Angola não era independente e os angolanos ainda viviam sob o jugo do colonialismo português, numa sociedade patriarcal, conservadora, racista e sexista. A neta narradora descreve o modus vivendi dos avós, que define como sendo um misto de tradicional gentília com a cultura portuguesa, na forma de estar, de viver, de agir e de pensar. Xixiquinha mostra ao leitor as diferenças culturais, linguísticas, religiosas, alimentares e vestimentares entre ambos. A avó Elisbão era natural de Cabiri, uma localidade situada em Colibrim. De origem ambundo e portuguesa, era bilingue. Falava quimbundo com as amigas, com os familiares mais velhos, os vendedores e o pessoal doméstico. Mas também falava português, angolanizado, com o marido, com os filhos e com os netos. A vida cotidiana familiar era vivida no quintal, onde a avó recebia as visitas, tinha a salinha de costura, uma mesa para fazer as refeições com as amigas. Gostava de cantar em quimbundo. Não sabia escrever, mas dominava as contas, pois era ela que fazia a contabilidade dos seus negócios. Em casa, descalça, amarrava os panos na bunda. Quando saía, usava sempre os vestidos europeus. Era uma trabalhadora independente. Costurava roupas, fazia guloseimas e ainda vendia tabaco em folha que ia buscar no mato. O avô Zebá também era natural de Cabiri, neto de um italiano, natural de Nápoles, que no século XIX se instalou em Cabiri, onde conheceu uma mulher africana com quem casou e gerou filhos. Era um funcionário público de prestígio na administração colonial. Trabalhava na fazenda pública em Luanda. Vestia-se à moda portuguesa, só falava português. Cantava músicas portuguesas e tocava gaita de beiços e acordeão na sua sala de visitas ou na porta de entrada da casa. A avó retratada neste livro vivia entre 2 mundos culturais distintos, o africano e o português, que coabitavam no mesmo espaço territorial, a sua casa, e no mesmo espaço corporal, o seu próprio corpo. Enquanto a avó mantinha elementos basilares da sua cultura africana ancestral, misturada com aspectos culturais portugueses, o avô adotara uma forma de estar mais europeizada, sendo identificado e tratado como branco. Apesar desta estar submetida a uma cultura dominante europeia, a avó manteve certas práticas culturais de matriz africana. A avó continuava a praticar a tradicional higiene matinal africana, continuava a falar quimbundo com determinadas pessoas, fazia mezinhas e milongos com ervas antigas africanas que utilizava como remédios para tratar várias doenças. Era responsável da organização dos rituais matrimoniais e dos rituais místicos da cultura ambulante. Tinha o conhecimento da simbologia dos panos africanos, mantendo guardados num baú panos de prestígio para a futura herança dos seus filhos. Devido à interação social com a cultura portuguesa dominante, a avó foi-se aculturando, adotando alguns aspectos dessa cultura exógena, imposta através das leis do sistema colonial português. Por exemplo, a avó só usava panos em casa. Quando saía à rua, vestia vestidos europeus. E quando morreu, em vez de ser amortalhada nos tradicionais panos africanos, foi envolvida com um vestido azul rendado, costurado por ela própria. Como resultado desse contacto contínuo e direto com outra cultura estrangeira, a avó foi construindo uma nova cultura, baseada nas matrizes culturais africanas ancestrais. Através do processo de aculturação, a avó Elisbão angolanizou-se, tornou-se angolana.
aludindo à permanência ou à ausência de elementos culturais africanos na vida da família, Xixiquinha explica aos leitores algumas práticas e manifestações culturais dos seus ancestrais Mbundu, como os ritos matrimoniais, o alangamento, os rituais fúnebres, do comba de toco, o vestuário do luto, etc. Os rituais de proteção das grávidas, de proteção dos gêmeos, a chamada mesa dos gêmeos. Práticas alimentares, o vestuário dos Axiluanda, nomeadamente das Bessangana. O livro Mupa Milele, Panos da Minha Avó, impele o leitor a refletir sobre o impacto do colonialismo na cultura africana e nas dinâmicas sociais angolanas. Neste sentido, Mupa Milele, Panos da Minha Avó, também nos convoca a refletir sobre a colonialidade, sobre as lógicas sociais coloniais, como o racismo e a subalternidade, que ainda hoje pululam nas mentes de angolanos e portugueses. Ao longo da narrativa, a neta vai contando as histórias sem grande preocupação cronológica. Não vai bem entre o passado recente e o passado mais antigo. Além das histórias familiares sobre a mãe, as tias, as avós, as bisavós, a família alargada sempre presente nesta família luandense, os amigos, os parentes e todos os aparentados, Xixiquinha remete várias vezes o leitor para a produção, para a circulação e para o consumo de diferentes tipos de tecidos em Angola, como os panos maculoso, a jentanga, os panos de ráfia, os panos da costa e outros objetos feitos de diversas fibras de origem vegetal. Ao resgatar práticas e manifestações culturais basilares da cultura africana, a neta narradora Xixiquinha coloca-se no papel da figura do mais velho africano, ou seja, o mais velho africano, conhecedor da sua cultura ancestral, que tem a responsabilidade de transmitir às gerações mais novas o seu legado cultural. E vou ler só aqui uma passagem do Mesquita Lima, onde ele designa a questão da angolanidade. E ele diz assim: angolanidade. Há sinais e elementos que indicam angolanidade, fenómeno consagrado em todo um processo coletivo, não só dos cotidianos atuais da sociedade angolana, influenciada por modelos ocidentais, mas também os elementos das sociedades ditas tradicionais africanas. Nestas, a angolanidade traduz por paradigmas similares, sobretudo no mundo das superestruturas, das representações coletivas ou do simbólico, religião, magia, rituais de toda a ordem, ciência, medicina, botânica e zoologia tradicionais. Visão do mundo, mitos, lendas, literatura oral, tecnologias, formas dialectais, determinadas formas de arte, etc. Na sociedade angolana, influenciada por modelos ocidentalizantes, a angolanidade explicita-se ou faz parte do processo de aproximação e da procura de raízes, que é o que nós estamos neste processo. Um buscar e um voltar para os paradigmas culturais das sociedades ditas tradicionais, sendo os aspectos mais positivos observados na nova literatura angolana escrita, no sistema culinário, na música, na dança, no sistema de vestuário, para além de outros fenómenos de importância. Convém lembrar que a nossa identidade cultural é uma característica dinâmica e não é estática. Portanto, nós estamos constantemente a construir a nossa própria cultura. São processos de continuidades e descontinuidades. Vamos absorvendo coisas do outro, vamos reafirmando coisas do passado, e isto tem tudo a ver com as circunstâncias em que nós vivemos no momento. E, portanto, todos os aspectos exteriores à nossa própria cultura de origem vão sendo integrados ou não, de acordo com as condições em que nós nos encontramos naquele momento. E para terminar, eu vou ler algumas passagens do livro que eu gostei muito. Os panos da minha avó eram os mais lindos de toda a cidade. Eram panos macios de algodão, vermelhos como a xinguilar das mochiluandas da ilha do Luanda, negros como a bravura da nossa raça, amarelos como o sol que nos presenteia todos os dias, verde azulados como as nossas águas do mar, cor de laranja como o sol a beijar o Oceano Atlântico. Os panos, com as suas linhas verticais, em tons suaves ou fortes, deambulavam nos corpos das Bessangana por todas as ruas de Luanda. Os panos da minha avó eram comerciados nas lojas do mato ou dos moceques, por um branco qualquer que falava quimbundo para melhor vender e por vezes também enganar.
Os panos da minha avó, que ela deixou guardados no baú, eram 4 tangas coloridas. A verde esmeralda ácida como a orzela e gelatinosa como o quiabo, herdada pela minha mãe, na esperança de ser adocicada. A amarela alaranjada, igual ao azeite de palma, coube aos filhos homens para que não escorregassem muito entre saias. A azul, esvoaçando como os peitos celestes de galho em galho, ficou para o lindo, porque ele merecia o céu. A rosa avermelhada, com veios escuros, separando os 4 gomos, nos estimula a circulação sanguínea, ligando-nos ao além. E pequena como o maqueso, foi dividida em pedaços pequenos, cabendo cada quieso a cada uma das filhas. Obrigada. Obrigada. Agora sou eu. E agora sou eu. Como é que eu senti? Eu, antes de fazer os agradecimentos, vão ser difíceis, porque quando chega a vez de lembrar a minha avó, que esta é uma homenagem à minha avó e às outras avós. Minha avó faz este ano, dia 2 de julho, 30 anos que faleceu. E este livro é uma homenagem às outras. Todos nós temos aquela recordação da avó especial, porque os avós são para dar carinho. Não nos dão palmadas, nem nada. Os avós só nos dão repousados e dão carinho, que era o que faziam os meus. Ainda me lembro quando eu casei, eu chorei para a rei porque queria a minha avó, só que a minha avó tinha assim. Portanto, eu não queria mais ninguém, além do marido. E antes de eu fazer os agradecimentos, eu vou só chamar aqui algumas poucas pessoas. Vocês são todos maravilhosos, eu conheço. Realmente não estava a contar, não estava mesmo a contar, para fazerem aqui um depoimento de 1 minuto. Tem que ser 1 minuto para cada um. E gostava que viessem aqui fazer um depoimento de 1 minuto os netos da avó Anacleta. Está aqui a avó Anacleta, a Marinela, o Jaime e o primo Zezinho. Aqui. Só 1 minuto, a avó Anacleta está aqui. Os panos que a avó Anacleta tem são estes, não são, portanto não são um, não é? São outros. A Marinela, a minha cunhada, faz favor. Primo Zezinho. Vão ser convidados para vir aqui. Ao pé de nós. Aqui está a E Jaime Alfredo. Não dá para? O microfone. Não. Mas podem eventualmente fazer uma intervenção. Já podem falar dali. Já podem falar dali. A minha cunhada, a Marinela, a neta da avó Anacleta,